Olá pessoal, tudo bem? Professor Jefferson de Campos aqui. Vamos para mais uma aula hoje sobre figuras de linguagem, conteúdo de português aí que cai em todo tipo de concurso público, seja concurso público de nível municipal, estadual, federal, nível fundamental, nível médio, nível superior, cai em tudo que é tipo de concurso isso aqui, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre figuras de linguagem, né? Então inicialmente vamos dar uma olhada aqui no que vem a ser então uma figura de linguagem, né? A figura de linguagem, ela nada mais é do que uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. Assim, ela pode ser plurissignificativa. Queremos dizer, com isso, que ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola o sentido original. Este associado a uma leitura literal dos fatos. Isso é, não interpretativa. Por exemplo, a pedra chorou de tristeza. Nesse exemplo, o sentido denotativo, ou seja, o sentido principal, ou melhor, o sentido original da frase, é que uma pedra verteu lágrimas de seus olhos, porque estava triste. Porém, eu e você sabemos que pedras não têm olhos, né? E, portanto, elas não podem chorar. Assim, essa expressão, o que acontece com ela? Ela afasta-se das regras da linguagem denotativa para assumir outro sentido. Lembrando que o texto que serviu aqui de apoio para a aula vai estar nos comentários do vídeo aqui para você dar uma olhada, né, e também dar crédito aí para quem fez, né, o texto aí que está servindo como base para a nossa aula. Então, observe-se que as figuras de linguagem, elas fogem das questões relacionadas ao sentido denotativo. Então, toda vez que nós falarmos em sentido denotativo, nós estamos falando do sentido original da frase, né? Ou seja, o sentido literal que ela está apresentando ali. Então, a figura de linguagem, ela vai extrapolar esse sentido original. Ela vai dizer para nós algo além do texto, né? Então, aqui no exemplo, né, a pedra chorou de tristeza, nós temos uma frase que ela extrapola o sentido original, ela extrapola o sentido denotativo, porque aqui ela quer trazer outras situações para nós, né? Então, por exemplo, a minha situação está tão crítica que até a pedra chorou de tristeza, né? Ou seja, eu estou numa situação completamente sofrível, né? Que até uma pedra que não chora, chorou. Então, a figura de linguagem, ela vai trazer isso para nós, tá bom? E peço perdão já pelo barulho de fundo, porque no dia que eu estou gravando essa aula aqui, tá caindo muita água aqui, viu? Então, vocês podem escutar aí um chiado, um barulho de fundo, mas é a chuva que está caindo aqui violentamente. Vamos lá. Dentro das figuras de linguagem, nós temos alguns tipos de figuras de linguagem, melhor dizendo, 4, né? Então, aqui, quais os tipos de figuras de linguagem? Nós temos eles aqui, né? Então, o primeiro tipo são figuras de palavras ou figuras semânticas. O segundo tipo são figuras de pensamento. Depois nós temos figuras de construção ou figuras de síntese. E, por último, nós temos figuras de som ou figuras de harmonia, né? No primeiro tipo, que são as figuras de palavras ou semânticas, elas estão sempre associadas ao significado da palavra. Então, aqui, nós vamos utilizar, por exemplo, metáforas, comparações, catacreses e afins. Então, na figura de palavra, essa figura ela sempre vai estar associada ao significado da palavra. Na figura de pensamento, nós temos uma combinação de ideias e pensamentos. Então, aqui nós vamos trabalhar com eufemismo, com gradação, com ironia, personificação, entre outras coisas. Quando o assunto são figuras de síntese ou de construção, essa figura de linguagem ela vai interferir na construção gramatical da frase. Então, aqui, enquanto nas outras nós temos ali umas questões relacionadas à ideia e a propriamente as palavras, na figura de construção nós vamos ter uma figura que vai interferir na construção gramatical da frase, tá?
E, por fim, as figuras de som, elas estão associadas à sonoridade das palavras, como a literação, onomatopeia, e por aí vai, e nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, essas questões, ok? Então, para iniciar as figuras de linguagem, vamos conversar sobre ela, né? A metáfora, que muita gente usa, né? E é uma das figuras de linguagem que mais é cobrada aí em concurso público, né? Então, o que é uma metáfora? A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo conectivo de comparação, que é isso aqui, tá? Os conectivos de comparação, como, tal ou qual, né? Vamos utilizar esses conectivos de comparação, né? Eu sou jogador de xadrez, né? Então, por exemplo, o estilo de jogo é muito parecido com de um jogador chamado Karpov, né? Então, Jefferson tem um estilo de jogo parecido com o do Karpov, né? Ou, por exemplo, não joga nem um pouco de xadrez perto do Karpov, é claro, né? Ou, por exemplo, ele fala tal qual pessoa. Então, nós temos aqui conectivos que eles servem como meios de comparação, ok? E aí, esses conectivos são utilizados aqui dentro da metáfora, né? Então, guardem bem, né, conectivos de comparação, como, tal, qual. Esses conectivos eles ficam subtendidos na frase. Então, vamos dar um exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Mas, na verdade, a frase correta é: a vida é como uma nuvem que voa. Aqui eu estou fazendo uma metáfora, né? Só que esses conectivos que fariam essa comparação, eles ficam subentendidos na frase, eles ficam escondidos, eles ficam ocultos, né? Então, aqui, a vida é uma nuvem que voa. Né? Mas, na verdade, falta aqui no meinho um termo, que é o conectivo de comparação. A vida, né? Ou melhor, aqui não, né? Falta um conectivo de comparação aqui, né? A vida é como uma nuvem que voa, né? Mas aqui eu estou fazendo uma metáfora, então, na metáfora, esses conectivos de comparação, eles ficam subentendidos, eles ficam invisíveis, né? Eles ficam ocultos dentro da frase. Vamos ler a tirinha aqui, né? Fala uma coisa romântica, né? A ratinha aqui fala, né? Fala uma coisa romântica. Aí ele começa, né? Meu amor é como uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. E aí ela menciona aqui no final, né? Uau, agora traduz. Aí ele fala, aí você tá querendo demais, né? Então, na tirinha acima, uma caravana de rosas vagando num deserto inefável é uma metáfora de amor, né? Uma caravana de rosas vagando como num deserto inefável, né? Então aqui é uma metáfora que eu estou utilizando, né? É uma comparação de palavras com significados diferentes, né? Vamos lá então agora para a segunda, que é a comparação, né? A comparação é bem tranquila porque nós já vimos aqui os conectivos, né, de comparação, como tal e qual, e aqui embaixo eles, de fato, né, eles são utilizados. Então, são chamados de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Por quê? Na metáfora, eu tenho uma comparação, mas esses conectivos de comparação, eles não aparecem na frase. Por sua vez, na figura de linguagem chamada comparação, esses conectivos eles vão aparecer. Então, como eu separo a metáfora da comparação? Simples. Na metáfora, os conectivos de comparação eles não aparecem, eles ficam subentendidos. Por sua vez, na figura comparação, os conectivos de comparação eles estão presentes na frase, né? Então, chamada também de comparação explícita, ao contrário da metáfora, nesses casos são utilizados conectivos de comparação, que nós já vimos ali quais são eles, como, assim, tal, qual, entre outros, né?
Exemplos. Seus olhos são como jabuticabas. Então, perceba que na figura de linguagem de comparação, os conectivos eles aparecem. Os conectivos de comparação aparecem. Na metáfora, esses conectivos eles ficam subentendidos, eles ficam ocultos e não aparecem na frase. Na tirinha nós temos aqui: acorda, Armando, você não sabe que amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Aí o Armando: hã? O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar de mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí o Armando: agora eu entendi, né? Quando falou do carro, ele entendeu, né? Então na tirinha acima, o amor ele é comparado a uma flor e a um motor. Nesse caso foi utilizado o conectivo como, né? E aí nós podemos dar uma olhada aqui, vamos grifar de amarelo, né? Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? E aqui no outro quadrinho, o amor é como o motor do carro, né? Então, é essa a questão, tá? Quando nós estamos falando de metáforas, conectivos não aparece, quando nós estamos falando de figura de linguagem, da comparação, esses conectivos, eles aparecem. Vamos para o próximo. Metonímia, né? A metonímia é uma transposição, tá? É uma transposição de significados, considerando, isso aqui é muito importante, parte pelo todo. Autor pela obra. Então, guardem isso na cabeça. A metonímia, ela é uma transposição de significados e ela vai considerar duas coisas: a parte pelo todo e o autor pela obra. Então, toda vez que a frase ela trocar uma parte pelo todo ou trocar o autor pela obra ou a obra pelo autor, nós estamos falando de metonímia. Tá? Vamos por exemplo. Costumava ler Shakespeare. Né? Aqui significa o quê? Costumava ler as obras de Shakespeare. Mas o que o sujeito falou? Apenas isso. Costumava ler Shakespeare. Troquei aqui, ao invés de falar que eu costumava de ler as obras de Shakespeare, eu simplesmente falo costumava ler Shakespeare. Né? Ou, por exemplo, costumava ler muito Machado de Assis. Né? Eu não disse uma obra específica do Machado, mas eu utilizei o autor. Né? Usei o todo aqui. Né? Então, toda vez que vocês se depararem com uma frase onde é considerado parte pelo todo, ou autor pela obra, nós estamos falando de uma metonímia, né? Metonímia, né? Então, no exemplo, costumava ler Shakespeare, eu nada mais fiz do que autor pela obra, né? Vamos pegar aqui o exemplo da tirinha, né? Meu pai tem 800 cabeças de gato. E o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro, né? Então, na tirinha aqui, a cabeça de gado tem o significado do boi todo, que é justamente isso aqui. O que aconteceu aqui nessa parte aqui? Tem 800 cabeças de gado, nós estamos falando da parte pelo todo. Né? Deixa eu aumentar a questão da caneta aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Né? Trocar aqui a espessura da lapiseira. Então, o que nós temos nessa parte aqui, né, especificamente? O meu pai tem 800 cabeças de gado. Nós temos essa questão ali, né? Parte pelo todo, né? Então eu falo da parte, né? Qual que seria a parte aqui? A parte nessa aqui seria a cabeça, né? Cabeça de gado. Para me referir ao gado, né? Ao gado todo. Que é justamente isso, né? A metonímia parte pelo todo. Né?
Vamos para o próximo, que é a catacrese, né? A catacrese, por sua vez, ela vai representar o emprego impróprio, tá, de uma palavra por não existir uma outra palavra específica para aquele exemplo. Tá? Então, por exemplo, embarcou, né? Ele embarcou há pouco no avião. Só que quando nós falamos em embarcou, e aí é muito, a própria palavra já conta para nós, né? O termo embarcou vem do termo, vem do verbo, né? Vem do verbo embarcar, que por sua vez está relacionado ao barco, né? E não ao avião. Mas não tem nada, nenhuma palavra adequada para usar nesse sentido, né? Como que eu vou falar? Ele entrou no avião há pouco, né? Então, convenciona-se que o emprego de uma palavra que é imprópria, por não existir uma outra palavra específica. Então, o embarcou é quando alguém entra a bordo de um navio, por exemplo, né? Mas não tem nada específico para avião. Então, na catacrese, é um emprego impróprio de uma palavra, por não existir uma outra palavra, por não existir um termo mais específico, um termo melhor para se utilizar. O mesmo caso, por exemplo, nós temos aqui, né, uma bala, né, um projétil, né, falando, né, o senhor poderia me ajudar, estou meio perdida, né, dando a entender aqui que isso aqui, então, é uma bala perdida, né. É claro que, né, o perdido aqui vem no sentido de que você está procurando um caminho específico, mas não sabe onde, qual caminho tomar, você está perdido, né? É claro que não é uma expressão adequada, não um emprego apropriado para a palavra aqui, perdida, mas não se tem um termo melhor para essa situação. Então, nós chamamos isso de catacrese. Prosseguindo, nós temos a sinestesia, tá? Sinestesia, que gosta de cair também em muitos concursos aí, tá? A sinestesia é algo muito interessante, que é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, aqui nós vamos, na sinestesia, trabalhar com sensações do corpo, tá? Com sentidos do corpo humano. Então, um exemplo. Com aqueles, né, melhor, né, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza, ela está associada ao tato e não à visão. Então perceba que na sinestesia eu vou ter a associação de um sentido, ou melhor, eu vou ter a associação de uma sensação por um órgão diferente. Nesse caso, a frieza, né, está relacionada aos olhos, né? Os olhos frios, mas não é com a visão que eu vejo que está frio, é com o tato. Então, na sinestesia, eu vou ter justamente isso. A associação de sensações do corpo sentidas por outros órgãos que não são os órgãos convencionais. Aqui na tirinha nós temos um exemplo também disso aqui, né? E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. E aí o elefante menciona, nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. O elefante sabe aqui que é a sinestesia, né? Então, na tirinha acima, nós temos a mesma coisa, né? O olhar frio, que é um exemplo de sinestesia, que é justamente isso, né? Associar sensações por órgãos de sentidos diferentes. Continuando, a perifrase. Ela também é chamada de antonomásia, e é a substituição de uma ou mais palavras, por outra, que a identifique. Vamos dar um exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Então, na perifrase, nós temos o quê? A substituição de uma ou mais palavras por alguma outra coisa que a identifique. Né? Aqui, no caso, o que foi substituído?
a frase normal é essa, o rugido do leão foi substituído por rei das selvas, né? Por quê? Rei das selvas é igual a leão, né? Então, toda vez que eu tiver isso, substituição de uma ou mais palavras por algo que a identifique, nós vamos ter uma perifrase. E aqui na charge nós vamos ter um exemplo disso, né? Ah, pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é a terra da garoa, né? Qual que é a terra da garoa? Todo mundo sabe que é São Paulo, né? Ou seja, aqui na charge substituiu a palavra, né? Ou o nome São Paulo por algo que a identifica, que é terra da garoa. Então, toda vez que eu tiver a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique, nós vamos ter uma perifrase. Chegamos agora nas chamadas figuras de pensamento, ok? As figuras de pensamento, elas são um pouquinho mais complicadas, ok? Mas nada que vocês não possam tirar de letras. Então vamos lá. A figura de pensamento, elas são usadas para tornar os textos mais bonitos ou mais expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. Vamos começar então aqui com a hipérbole. Okay? A hipérbole também gosta de cair bastante em concurso público, pessoal. Então, a hipérbole, ela corresponde ao exagero de uma ideia, tá? E esse exagero é feito de maneira intencional. Ou seja, ler uma frase onde existe um exagero da ideia, nós estamos falando de hipérbole, ok? Então, um exemplo, né? Quase morri de estudar, estou morrendo de inveja, um outro, né? Estou morrendo de fome, né? Por exemplo, comeria um boi e por aí vai. São ideias de exagero feitas de forma intencional. Então, toda vez que vocês lerem uma frase e ela apresentar um exagero numa determinada ideia, nós estamos falando de hipérbole. O segundo tipo de figuras de pensamentos é o eufemismo, tá? Só lembrando aqui, pessoal, retomando aqui rapidinho na sinestesia, como é uma matéria de português e também tem interpretação de texto, a sinestesia era muito usada por um poeta, perdão, chamado Cruz e Souza, ok? Cruz e Souza. Então, depois aí, quem tiver interesse, pesquisa um pouquinho aí sobre o Cruz e Souza. Ele tem umas poesias um pouco complicadas de ler, mas não se intimidem, ok? É um poeta muito, muito bom. Infelizmente, não é dado o devido valor a ele, mas guardem bem aí esse nome, Cruz e Souza, que gostava de usar muito sinestesia nos seus poemas, ok? Bom, voltando. O eufemismo é utilizado para suavizar um discurso. Então, toda vez que nós tivermos a suavização de um discurso, a suavização de uma frase, a suavização de uma notícia, nós estamos falando de eufemismo. Então, exemplos de eufemismo. Entregou a alma a Deus. O que aconteceu com o cidadão aqui? Morreu. Né? Bateu as botas. Né? Eu lembro que eu sempre ouvia um pessoal falar, né? Deu um abraço no gaiteiro, né? Ou seja, são eufemismos, né? Que querem dizer aqui que a pessoa morreu, mas tenta suavizar o discurso de um jeito, né? No caso do abraço do gaiteiro aqui, um pouco mais engraçado, mas são formas de suavizar um discurso que a princípio seriam bem complicados de ser dado, né? Que é a morte de uma pessoa. Né? Outra coisa, né? Ele é desprovido de beleza. Significa o quê? Que ele é feio. Né? Que ele é feio. O enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, ele enriqueceu de modo criminoso. Criminoso, né? Criminoso, né? Então, tudo isso, pessoal,
são figuras figuras de pensamento do eufemismo, ok? Então, toda vez que vocês lerem uma frase no concurso público, e essa frase vir para suavizar um discurso, suavizar uma notícia, nós estamos falando de eufemismo, ok? Passando aqui para um que o pessoal usa muito, né? Que é a ironia, né? A ironia. A ironia, ela representa o contrário daquilo que se afirma. Ou seja, você fala uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra, né? São aqueles... normalmente quando a gente está muito bravo, né? A gente tem a tendência de usar de frases irônicas, né? Então, a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplos. É tão inteligente que não acertou nada. É tão inteligente que não acertou nada. Então, uma ironia é uma frase onde eu falo ela, mas o significado por trás dela é outro. Outro exemplo, né? Quem foi o inteligente que apagou isso? Ou seja, não era para ter apagado, né? Na verdade, a pessoa não quer usar o inteligente aqui, né? O inteligente é no sentido figurado, né? Então, aquela frase, né? Tudo isso, né? Quando a pessoa fala, falei em sentido figurado, é por conta disso. Então, a ironia vai ser sempre para representar o contrário daquilo que está se afirmando. Outro exemplo é a personificação, que também é chamado de prosopopeia. Então, na prova, pode aparecer personificação ou presopopeia, tá? Uma das duas pode aparecer na prova. E a prosopopeia, ela é o quê? A atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou aos seres irracionais. Então, toda vez que eu atribuir qualidade e sentimento humano a um objeto, eu tenho aqui uma personificação ou uma prosopopeia. Então, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, né? Ou seja, o jardim é um ser inanimado. Ele não possui sentimentos, não possui sentidos, mas aqui nós estamos atribuindo algo humano para ele, né? Que é o olhava, né? Ou, por exemplo, né? O pé da cadeira é uma prosopopeia. Por que é uma prosopopeia? Porque eu estou atribuindo algo humano a um objeto que é inanimado, né? Ou eu me lembro de uma frase muito marcante para, como eu mencionei no começo, eu sou jogador de xadrez, e aí tem essa frase aqui, né? Deixa eu apagar aqui, que aí vocês vão também entender legal, né? Então, os cavalos estão sorrindo para mim. Essa frase foi dita pelo Bob Fischer, um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos, durante uma partida, né? Então, pelo menos atribuem essa frase dita, né, que foi dita por ele durante uma partida, onde ele estava jogando e ele olhou para os cavalos e ele mencionou isso, né? Os cavalos, eles estão sorrindo para mim. Os cavalos aqui, obviamente, não são os cavalos, né? São os cavalos peça de xadrez, por isso é um objeto inanimado, e estou atribuindo aqui, então, a eles uma qualidade, alguma coisa humana, então entra também aqui na prosopopeia personificação, ok? Vamos para a próxima aqui, que é a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentido opostos, né? Então, tem sentidos opostos. Exemplo. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz, né? Ou seja, a guerra, ela busca a paz. Mas se a gente tivesse a paz desde o início, não precisava ter guerra. Então, a antítese, ela sempre vai usar na frase termos com sentidos opostos. Então, toda vez que você ler uma frase e verificar que tem termos opostos, nós estamos falando de uma antítese.
Próximo é a gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente. Então, ela tem um clímax ou decrescente, que é o anticlímax. Exemplo. Inicialmente, calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, nesse exemplo, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a calma, depois temos aqui o controlada, né? Controlada, e aí o total nervosismo. Então, toda frase que vocês notarem que tem essa progressão de ideias, essa progressão de sentimento, nós temos uma gradação. Ou, se acontecer de modo inverso, se a frase fosse assim, inicialmente, ela estava num total nervosismo, depois passou a ficar um pouco controlada e terminou calma. Ou seja, nós temos isso aqui, né, decrescente. Nós também vamos ter uma gradação, porque nós observamos aqui um anticlímax, né, uma decrescência, um tom decrescente na frase. Então, toda frase que vocês observarem que tem essas ideias progredindo ou até mesmo decrescente, nós temos uma gradação, ok? Apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Então, toda interpelação que for feita com ênfase, nós vamos ter um apóstrofe. O que vem a ser essa interpelação? Ó céus, é preciso chover mais? Né? Aqui ela está reclamando da chuva. Mencionei no começo que aqui está chovendo, né? A gente ficou um tempo sem chuva aqui, então por enquanto está tranquilo, né? O problema é se ela ficar muito forte, né? Mas, ó céus, é preciso chover mais. Então, quase toda a apóstrofe vai ter esse início aqui de ó, tá? Que é uma interpelação. Então, toda interpelação feita com uma ênfase, nós vamos ter um apóstrofe, ok? Vamos agora para as figuras de sintase, ok? Essas figuras, elas são usadas para tornar também os textos mais bonitos ou expressivos através de construção gramatical das frases. A primeira figura de sintase, nós vamos ter e vamos observar a elipse. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Então, por exemplo, tomara você me entenda. O que falta aqui no meio? Falta nada mais, nada menos que o que, né? Tomara que você me entenda. Mas aqui teve uma omissão da palavra e dá para a gente identificar ela muito fácil, né? Tomara você me entenda. Qual palavra que foi omitida? O que? E é facilmente identificado, então tomara que você me entenda. Vamos aqui para a charge, né? Aqui para uma tirinha, né? Todo mundo aqui já viu essa tirinha aqui, seja em livro didático, ou até mesmo em prova de concurso ou vestibular, né? Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições, né? Então, coitada da mulher aqui, né? Coitada da mulher aqui, né? Com o suposto marido aqui, né? Que agora come refeições entre as refeições. Então, nesse segundo quadro aqui, nós notamos uma elipse, né? Qual que é a elipse? Depois, falta uma palavra, que é ele, né? Mas por que esse ele foi ocultado? Por conta do seguinte, porque lá no primeiro quadro ela menciona assim, ó, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíche entre as refeições. Eu preciso colocar o ele de novo? Não preciso, porque é nitidamente que ainda ela está falando dele. Ainda ela não está falando de alguma outra coisa, né? Aqui ela está falando dele, então eu não preciso colocar aqui, né? Depois ele começou a comer entre sanduíches, agora ele come, não preciso. Então, nesse segundo quadro aqui, eu tenho uma elipse, porque foi ocultado, né? Sumiu a
palavra e foi facilmente identificada, ok? Vamos lá para a zeugma, tá? A zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido usada antes. Então, exemplo. Fiz a introdução. Ele, a conclusão. Qual palavra que falta aqui? O fez, né? Então, fiz a introdução, ele fez a conclusão. Mas utiliza-se aqui uma zeugma. É a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido utilizada. O fez já foi utilizado aqui na frase, né? Foi utilizado logo no comecinho, né? Fiz a introdução. Então, omite-se o faz, porque já foi usado na frase. É diferente da elipse, pessoal, tá? É diferente da elipse. Porque na elipse, tá? Eu tenho a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil, ou seja, eu sei a palavra que deveria estar ali, mas a pessoa omitiu. Tá? Aqui, observa-se que a omissão se dá porque a palavra ela já foi usada antes. E aí a pessoa simplesmente não quer fazer uma repetição. Ok? A zeugma é utilizado aqui, né? Vamos aqui. Você é um colírio para os meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz, né? Para quem tem rinite aí, é um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, né? Ou seja, ela já está achando que ele já está exagerando um pouco, né? A zeugma, utilizado na segunda, né? E terceira parte do quadrinho, você é descongestionante nasal para o nariz, você é, né? Então aqui, ó, aqui ele já usou, você é. Então você é um colírio para meus olhos, um descongestionante nasal para o meu nariz, né? Então já foi utilizado você é, então ele se omite de colocar essa palavra aqui. Vamos para a próxima, hiperbato. O hiperbato é a alteração da ordem direta da oração. E vamos dar alguns exemplos de hiperbato. Né? Isso aqui. São como anjos, são como os anjos dos seus alunos. O hiperbato é a alteração direta da oração. Ou seja, eu inverto as palavras de lugar. Deveria ser escrito de um jeito, eu escrevi de outro. Eu inverti a ordem das palavras, eu inverti a frase de modo proposital. Então, são como uns anjos seus alunos. Normalmente, qual é o jeito correto de falar? Os seus alunos são como uns anjos. E aí, no texto de referência, tem um exemplo muito interessante aqui. E por que eu digo que é interessante? Porque nós já tivemos uma aula, né, presencial sobre os símbolos nacionais. E dentro dos símbolos nacionais, eu lembro que eu citei para vocês o hino. O hino nacional é um símbolo nacional. E aqui nós temos um caso de hiperbato dentro do hino nacional, que é justamente essa parte aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, heróico, umbrado, retumbante. E aqui, qual que é o hiperbato? Porque o correto, né, se a gente fosse aplicar a ordem direta da frase, o hino nacional começaria assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Fica muito mais fácil de entender na ordem direta, né? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Só que, como aplicou o hiperbato, que é a alteração da ordem direta da oração, o hino do Brasil ficou assim, o seu início, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico retumbante, né? Então, isso é um hiperbato, quando nós temos a alteração da ordem direta das palavras dentro de uma frase. Polissindeto
é o uso repetido de conectivos. E aí, anotem aí que são esses aqui os conectivos. E, ou nem. Né? Então, o polissindeto é quando eu utilizo de modo repetido os conectivos. Então, as crianças falavam e cantavam e sorriam e riam felizes, né? Então, percebam que eu tenho aqui a repetição de conectivo, né? O E, né? As crianças falavam e cantavam e riam e comiam e corriam felizes, né? Então, toda vez que eu repito os conectivos, eu tenho o polissindeto, ok? O assindeto é o oposto. Então, se no poli eu tenho a repetição dos conectivos, no assindeto eu vou ter a omissão dos conectivos, tá? Então, são exemplos. Não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Se eu fosse aplicar o polissindeto, como ficaria? Não sopra o vento, e não gemem as vagas, e não murmuram os rios. Então, nesse primeiro, no poli, eu vou ter o uso repetido dos conectivos. No assindeto, eu vou ter a omissão desses conectivos. Vamos chegar aqui agora no pleonasmo, né? Que muita gente conhece aqui, o chamado pleonasmo vicioso, né? O pleonasmo nada mais é do que a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. E aí, qual que é a questão? O porquê do pleonasmo ser vicioso? Por quê? Aqui, normalmente, se a gente for interpretar literalmente o que está dizendo o texto, o pleonasmo é a repetição da palavra ou a ideia contida nela para intensificar o significado, significa que isso aqui é intencional. Intencional. O pleonasmo vicioso é aquele pleonasmo que acontece essa repetição da palavra ou uma repetição da ideia, porém ele não é intencional. Ele simplesmente sai. Todo mundo já teve um pleonasmo vicioso na vida, eu provavelmente dando aula já, né? Fui lá, eu subi para cima, entrei para dentro, né? Saí para fora. Então, esses são tipos de pleonasmo, mas quando eles não são usados de modo intencional, aí eles se classificam como pleonasmo vicioso, tá bom? Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui, sempre para você. Tá? Então, a anáfora vai ser essa repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Tá? E aí nós chegamos nas últimas figuras, que são as figuras de som. E a primeira delas é a aliteração. A aliteração, ela é a repetição, pessoal, de sons consonantais. Então, toda vez que eu tiver a repetição de sons consonantais, eu vou ter uma aliteração. E toda vez que eu tiver a repetição de sons vocálicos, eu vou ter a assonância. Okay? Vamos para a aliteração primeiro. Repetição de sons consonantais. Exemplo. Chove chuva, chove sem parar, né? Chove chuva, chove sem parar. Jorge Benjor, né? Então, aqui nós temos a repetição de sons consonantais, né? Chuva, chove, chove. Então, repetição de sons consonantais. Na assonância, eu tenho repetições de som, a repetição de sons vocálicos, né? E aí, aqui, uma música do Djavan, né? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Vamos lá de novo, né? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu, do grande Djavan, né? Aqui nós temos a repetição da vogal
U. Então, eu tenho uma repetição de som vocálico, né? E aqui, né? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento, nu. Então, na assonância, sons consonantais. Na aliteração, repetição de sons consonantais. Na assonância, repetição de sons vocálicos, ok? Temos aqui a paronomásia. Às vezes a- as palavras são complicadas aqui nas figuras, né? A paronomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Então, aqui eu tenho repetição de palavras os sons são parecidos. Vamos, por exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. De novo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Repetição de palavras cujos sons são parecidos. Então, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. O cavaleiro é o homem que anda a cavalo e o cavalheiro é o homem gentil. E a assonância que nós já conversamos aqui, né? Onomatopeia. A onomatopeia é a inserção de palavras, ok? No discurso que imitam sons. Então, não aguento o quê? O tic-tac desse relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É um discurso que imita som, né? Então, onomatopeia, né? Por exemplo, tem uma história em quadrinho, né? Por exemplo, aqui, e aí nesse quadrinho aqui tá escrito Bank, né? O, o mu, tudo isso é onomatopeia, né? Então são palavras que elas imitam sons. Então toda vez que vocês pegarem a questão do concurso e tiver uma palavra que imita som, nós estamos falando de onomatopeia, ok? E agora, pessoal, vamos para aquela hora assim, ó, maravilhosa. Vamos treinar. Questãozinha da Unital, que é o seguinte. No sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada sinestesia, eufemismo, onomatopeia, antonomásia ou acatacrese. Vou dar para vocês aqui, neste momento aqui, uns segundinhos para vocês responderem essa primeira questão. Bom, já deu tempo, né? Então vamos lá. Se você respondeu sinestesia, se você respondeu sinestesia, você acertou a sinestesia, uma palavra branca e fria, tá? E aí vamos voltar lá. O que é mesmo a sinestesia? Só para recordar, é isso aqui. Ocorre quando tem uma associação de sensação por órgãos de sentidos diferentes. Né? Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Aqui na frase nós temos o quê? Uma palavra branca e fria. Aqui é o seguinte, eu só consigo ver que é uma palavra com os olhos, com a visão. E só consigo ver que é branca também com a visão. Mas a frieza eu não consigo ver com a visão. Eu preciso do tato. Então, aqui eu tenho uma mistura, uma sensação que é vista, que é sentida por um outro órgão do corpo que não é o adequado para aquela situação. Então, o branco é com a visão, mas o frio é contato. Então, eu não consigo, com a visão, identificar que uma coisa é branca e fria.
Por isso que aqui nós temos um caso de sinestesia. Vamos aqui para uma questão que foi aplicada este ano, ok? Num concurso público deste ano, e é a seguinte. No período, os pesquisadores constataram, entre 2017 e 2021, o crescimento de 1.500 hectares, né? Aqui 2.883% de cicatrizes deixadas pelo garimpo, área equivalente a 2.100 campos de futebol. A palavra cicatrizes funciona como o quê? Como um eufemismo, como uma silepse, como uma metáfora ou como uma antítese. De novo, um tempinho aí para vocês responderem. Pronto, pessoal? Tempinho aí para responder. Se vocês responderam metáfora, vocês acertaram. Vamos ver lá, vamos voltar lá, só para a gente dar uma olhadinha na metáfora, para a gente contextualizar. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, e cujo conectivo de comparação fica subentendido na frase. Então vamos lá, né? É uma comparação. Então nós temos aqui, os pesquisadores constataram um crescimento de 1.500 hectares. E aí agora vamos pular aqui. Deixadas pelo garimpo. Ou seja, é uma metáfora. O garimpo não deixa cicatriza na pele. Né? Cicatriza na pele. Mas aqui nós estamos falando que o garimpo ele deixou marcas. Marcas no meio ambiente. Marcas ambientais. Por isso, ele deixou cicatrizes. E aqui eu estou utilizando uma metáfora. Né? Estou metaforando essa situação. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C de casa. Vamos para a última questão aqui da nossa aula. Também aplicado esse ano, né? Uma prova de concurso público aplicado esse ano no estado de São Paulo, né? A outra ali foi aplicada no estado de... não consegui... não consegui pegar aqui. Mas Goiás, né? Provavelmente Goiás. Vamos lá. Assinalar a alternativa que contém a correspondência correta sobre a figura de linguagem presente nas frases. Alternativa A. Ontem fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Eu fiquei séculos esperando ser atendida na loja de móveis. Um amargo som retumbou no ambiente após o desentendimento. Laura correu muito e ficou com as maçãs do rosto coradas. Então, no primeiro aqui, ontem fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Estamos aqui falando a princípio de uma metonímia. Alternativa B, eu fiquei séculos esperando ser atendida na loja de móveis, uma catacrese. Um amargo som retumbou no ambiente após o desentendimento. Estaríamos também aqui novamente com uma catacrese. Laura correu muito e ficou com as maçãs do rosto coradas. E teríamos aqui uma metonímia. Qual é a alternativa correta aqui? Qual que é a correspondente correta da figura de linguagem nas frases? Um tempinho para vocês responderem.
Voltei, pessoal, voltei. Vamos responder aqui, né? Vamos, inicialmente, retomar, relembrar o que é uma metonímia, né? Vamos lá retomar o que é uma metonímia, porque daí vai ficar fácil aqui para a gente explicar e principalmente para a gente resolver a questão, né? A metonímia está aqui. É a transposição de significados, considerando o quê? Parte pelo todo, o autor pela obra. Além disso, nós temos aqui outros exemplos de metonímia. O autor pela obra, o continente pelo todo, né, parte pelo todo, o lugar pela pessoa, o efeito pela causa, o instrumento pela pessoa que utiliza, o material pelo objeto, entre outros. Então, na metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. E qual que é o exemplo que nós temos aqui? O autor pela obra, ou autor pela obra. E o exemplo aqui costumava ler Shakespeare, né? E eu dei outro exemplo, né? Tinha que ler Machado de Assis na quinta série, né? Aqui no caso, não é que eu tive que ler todas as obras de Machado de Assis, eu tive que ler alguma obra dele, né? Autor pela obra. Vamos voltar lá na nossa questãozinha, que eu acho que talvez a gente já consiga responder ela. Ontem fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Quem que é o Drummond aqui? É o Carlos Drummond, né? Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas, né, do Brasil. Ou seja, aqui é o autor pela obra. Eu troquei o autor pela obra. Ao invés de eu falar que eu retirei um livro específico do Drummond, eu falei, né? Ontem eu fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Não é o mesmo caso que lá do Shakespeare, né? Eu li Shakespeare, eu gosto muito de ler Shakespeare, é o caso de eu trocar o autor pela obra ou a obra pelo autor, que é o caso da metonímia. Ontem fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Mas é claro que aqui eu simplesmente estou falando que eu retirei um livro escrito pelo Drummond. Então, caso de metonímia. Vamos ver aqui a questão da catacrese, né? A catacrese, eu fiquei séculos esperando ser atendida na loja de imóveis. A catacrese é aquele caso em que eu não tenho um termo melhor, né? Ou não tenho uma palavra melhor para utilizar naquela situação. Que o exemplo que eu mencionei para vocês foi determinada pessoa embarcou no avião. O embarcar é algo relacionado ao barco, né? Então aqui eu fiquei séculos esperando ser atendida, não é pela falta de palavra adequada, né? A catacrese é isso, a falta de uma palavra adequada. Mas eu fiquei séculos esperando, nitidamente aqui nós estamos falando de algo exagerado, né? E quando nós estamos falando de algo exagerado, qual que é a nossa figura de linguagem? Vamos puxar aqui, é a hipérbole, né? Toda vez que eu tiver um exagero, eu estou falando de hipérbole, né? Eu fiquei séculos esperando na fila, é um exagero de ideias, né? Estou morrendo de inveja, estou morrendo de fome, comeria um boi, é um exagero. Então não é uma catacrese, é uma hipérbole. Por isso que a alternativa C está errada, né? Novamente aqui, né, um amargo som retumbou no ambiente após o desentendimento. Não é uma catacrese, é uma sinestesia. Lembra lá? Sinestesia é a questão das sensações com outros órgãos do corpo humano. Um amargo som retumbou no ambiente após o desentendimento. O amargo tem a ver com o paladar. O som é com a audição. Então, um amargo som, o meu ouvido não sente gosto. Por isso que aqui também não é uma catacrese, uma sinestesia, né? Laura correu muito e ficou com as maçãs do rosto corada, né? Aqui é aquela questão da metonímia, não é uma metonímia, por quê? Aqui é aquela questão do autor pela obra, a parte pelo todo, e não é o que acontece. Por isso, a correta é a alternativa A. Ontem fui na biblioteca da escola e retirei um Drummond. Okay?
Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de português, essa aula sobre figuras de linguagem. Façam as anotações aí e desejo para todas vocês aí bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.